Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Continuaremos a falar sobre o Estatuto da OAB, artigo 27º, das incompatibilidades e impedimentos. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28º. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Vide ADIM 1127-8. Comentamos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 1127-8, reconheceu que os juízes eleitorais e seus suplentes podem advogar desde que não sejam remunerados. Inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4º. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notoriais e de registro. Inciso 5º. Ocupante de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6º. Militares de qualquer natureza na ativa. Comentamos: a Lei 14.365, de 2022, relativizou esse inciso, permitindo que os militares, através de uma inscrição especial, possam advogar em causa própria. Paulo Luiz Neto Lobo diz que a incompatibilidade abrange os peritos criminais, os médicos legistas, os despachantes policiais, os datiloscopistas, os guardas de presídios. Inciso 7º. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Inciso 8º. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5º e 6º do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que, mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados. Parágrafo 4º. A inscrição especial a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá constar no documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual, de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Artigo 29º. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Artigo 30º.
são impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Artigo 31 da ética do advogado. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Comentamos: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Artigo 4º do SED. Ademais, a OAB não mantém com os órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32º. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Comentamos: segundo o SED, é dever do advogado, dentre outros, desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. No mesmo sentido, verifica-se que a conduta dos interessados, no processo disciplinar, que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios do SED, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Comentamos: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Artigo 4º do SED. Ademais, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Artigo 44, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Das infrações e das sanções. Artigo 34. Das infrações e sanções disciplinares constitui infração disciplinar. Inciso 1. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, os seus exercícios ao não escritos, proibidos ou impedidos.
Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado ao processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição da lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar sem justa causa sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regulamento notificado. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Comentamos: locupletamento significa o enriquecimento indevido do advogado, também chamado de enriquecimento sem causa. Uma vez que o advogado, seja à custa do cliente ou da parte contrária, consegue um aumento do patrimônio de forma totalmente ilícita. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Comentamos: a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses. Porém, pode perdurar até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária.
Inciso 22º. Reter Inciso 22º. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23º. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24º. Incidir em erros reiterados que evidenciem ineptidão. Inciso 24º. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25º. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26º. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para a inscrição na OAB. Inciso 27º. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28º. Praticar crime infamante. Inciso 29º. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Comentamos. Vamos recordar o que diz o artigo 29º, parágrafo 1º, do Regimento Geral da OAB. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado. Inciso 1. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Inciso 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Inciso 3. Assinar petições de juntada de documento a processos judiciais ou administrativos. Artigo 35º. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1. Censura. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Exclusão. Inciso 4. Multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do escrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36º. A censura é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 1, 16º, 29º do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37º. A suspensão é aplicável nos casos de: 1. Infrações definidas nos incisos 17º a 25º do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21º, 23º do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24º do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de: inciso 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26º
a 28º do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39º. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 14º. Artigo 40º. Na aplicação das sanções disciplinares são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras: inciso 1, falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; inciso 2, ausência de punição disciplinar anterior; inciso 3, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; inciso 4, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir: letra A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar; B, sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41º. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42º. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43º. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se: inciso 1, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado; inciso 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Comentamos: a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Interrupção da prescrição: letra A, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado; letra B, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Continue nos acompanhando aqui no canal da Questões da Ordem Concursos e não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube.